Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis. Chegamos ao nosso 7º episódio da segunda temporada. Já estamos aí mais da metade da segunda temporada e é um prazer mais uma vez contar com a audiência, contar com vocês participando junto conosco aqui. E hoje a gente vai ter um episódio que tem uma temática que muda um pouquinho do nosso estilo tradicional. Ao invés de falar diretamente de oportunidades de investimento ou diretamente com o investidor, nós vamos para o outro lado da mesa, a gente vai conversar sobre incorporação imobiliária e tentar entender com os olhos do incorporador como que funciona esse negócio. E, lógico, ao final, nós vamos querer entender e conhecer as oportunidades que surgem do processo de incorporação imobiliária, né? E aí sim a gente volta para a nossa zona de conforto, que é falar com o investidor, tá? E para conversar sobre esse assunto, hoje eu vou ter um convidado muito bacana, o Caio Lobo. Ele é engenheiro civil formado pela UFSC, pós-graduado em gestão de negócios, é sócio e diretor de incorporação da consultora Mitro, que opera no mercado de Goiânia, que aliás é um mercado muito querido para a gente aqui da MySide, e ele está no mercado imobiliário há mais de 10 anos. A partir de 2019, ele criou um canal que se chama O Incorporador, onde ele cria conteúdos especializados para profissionais do mercado, né? É um canal bem influente, inclusive já foi dos top 100 mais influentes do mercado imobiliário brasileiro, então vocês vão conseguir encontrá-lo, o incorporador no Insta, mas chega mais aí, Caio, bora começar esse papo. Em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer. Fala, Ronaldo, beleza? Queria te agradecer por dedicar esse tempo para estar aqui conosco, né? E sem mais delongas, aí, se você quiser começar falando um pouquinho de você, da sua história, da Mitro, por que você criou o incorporador, dá um oi para o pessoal aí e te apresenta para a gente, por favor, Caio. Mais uma vez, obrigado por estar conosco e Beleza. dedicar o seu tempo aí Fala, turma, tudo para bem? colaborar com a gente. Eu sou engenheiro de formação, então eu tenho uma formação na Federal de Santa Catarina, Floripa. Eu venho de uma bagagem mais técnica, então eu era engenheiro de obra, eu era acostumado com obra, e trabalhei em usina hidrelétrica, trabalhei em projeto de estradas, trabalhei em vários segmentos da parte de engenharia, até que eu fiz uma incorporação imobiliária, na verdade fiz a obra, que é até uma obra ali que fica na Rio Branco, um prédio comercial que tem, não sei se você conhece ali ou não, Aqui em Florianópolis, essa a primeira obra, em então, que Florianópolis. legal. Uhum. Isso, mas eu fiz como funcionário, então assim, eu tinha Uhum. conhecido todas as ramificações da engenharia, e quando eu fui parar numa incorporadora, numa incorporação em si, eu entendi que o business era mais do que só obra, era mais do que só técnico. Então, ao mesmo tempo, tinha uma pegada técnica, pegada de obra em si, mas você tinha todo o business por trás, de pensar no projeto, pensar terreno, pensar tudo, e aquilo ali eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Então, minha família é de Goiânia, então quando eu resolvi empreender, eu vi que para mim fazia mais sentido empreender em Goiânia, até porque também Floripa é uma ilha e a gente via ali que eram poucos players, pelo menos na época eram poucas incorporadoras, porque o terreno era muito difícil, tinha aquela questão de legalização em Floripa, que é bem complicado. Falei, cara, faz mais sentido eu começar uma incorporadora do zero em Goiânia. Isso foi em 2012, então, estou aí desde 2012 com a incorporadora, então a gente já vem, comecei até pelo Minha Casa Minha Vida, então estava ali, Minha Casa Minha Vida de 2009, mas 2012 a gente estava no boom do boom, então era muito mais fácil entrar nesse setor, e acaba que em Goiânia você tinha uma concorrência muito grande, você conhece bem os players daqui, então a gente tinha uma turma muito Conheço. organizada, e com a qualidade de engenharia muito boa, até muito maior do que eu vivi nos canteiros que eu trabalhei. Então, eu falei, cara, aqui o pessoal está muito profissional, e eram todas incorporadoras com 30, 40 anos de idade ali, e eu olhei para aquele mercado e falei, mas espera aí, não tem ninguém fazendo casa. Ou seja, tinha muito pouca gente fazendo casas, inclusive Minha Casa Minha Vida. Então, eu vi ali um nicho de mercado a ser explorado. Tinha muito dentista, açougueiro, padeiro, várias profissões fazendo casa, mas você tinha pouca construtora mesmo, pouca incorporadora, empresa de engenharia. Então eu vi uma oportunidade de mercado ali, conforme os anos foi passando, isso confirmou, porque no começo qualquer um podia fazer e acabou tendo muita obra ruim. Com o tempo a Caixa foi, que é a operadora ali do Minha Casa Minha Vida, ela foi ficando cada vez mais restrita,
e isso favoreceu quem fazia o processo de uma forma mais correta. Então, com o tempo, isso foi até bom para a gente. Aí, conforme foi, a gente foi migrando também para o médio padrão, fez alguma coisa ali do alto padrão, e, como se diz, foi ampliando ali o leque, mas eu gosto bastante do segmento popular, continuo com pele no Minha Casa Minha Vida, não pretendo sair. Tem muita gente que acha que não, Minha Casa Minha Vida é o trampolim. Aí eu falo assim, é o trampolim, mas a MRV tá lá, nesse É, trampolim a ali, maior, a maior do Brasil ainda está nesse trampolim, né? Ou tá só, nesse, praticamente só nesse trampolim, né? então eu vejo que assim, é um mercado gigantesco, maior do que até muitos mercados, e tem muito espaço. É lógico que tem ali as questões de governo e tal, ele pode aquecer ou desaquecer muito mais por decisões do governo do que por demanda em si, mas é um negócio que a gente vê demanda praticamente infinita, eu não pretendo sair, mas eu gosto também dos outros setores e pretendo continuar ampliando isso aí. Então eu Legal. tinha uma incorporadora. Deixa eu te interromper antes de você continuar, só para falar num ponto que já ficou claro, por coincidência, tá, pessoal? Eu e o Caio nos conhecemos por outras questões aí da vida, porque eles estavam fazendo um concurso de podcast mais influentes, nós participamos, mas o Caio, ele estudou aqui em Florianópolis, onde eu estou, né? E opera hoje em Goiânia, que é o mercado que a gente opera pela Mensagem, foi nosso primeiro mercado, né? Isso, como eu falei, só coincidência, mas é, é muito importante isso para o investidor de imóveis, vale muito, essa questão de entender as particularidades locais, né? Então, Florianópolis tem um mercado, você vê só nessa introdução, Florianópolis tem um mercado de incorporadores menores, onde você tem mais dificuldade de aprovações, porque o ambiental aqui é muito pesado. Goiânia, dentro da cidade de Goiânia, tem grandes incorporadores que são super profissionalizados, mas eles operam um pouco, operavam um pouco no horizontal, né? Era mais com prédios, com o que a gente chama de vertical. Então você vê que só nessas falas do Caio aqui na introdução, que nem entramos na discussão ainda, apareceram vários elementos de entender o seu mercado, né? A gente sempre fala que a gente não compra um imóvel num país, num estado ou numa cidade, a gente compra na rua que fica num bairro, né? Então, no fundo, entender com detalhes o local onde você vai atuar no mercado imobiliário sempre é mandatório. Desculpa, Caio, mas eu quis fazer esse comentário porque são tantas coincidências aqui não planejadas que eu achei que valia a pena fazer o comentário aqui. Vale a pena. Aí, até quando você leu ali a introdução, você falou, eu estou desde 2009 também produzindo conteúdo. Então, eu trago muita informação ali para o mercado imobiliário, tem o Instagram Incorporador, tem a newsletter Incorpora News, eu sou professor ali de alguns cursos, tem um curso sobre incorporação, tem uma imersão também. Então, eu venho abrindo esse leque mais educacional. E como é que isso começou? Você tinha até perguntado ali, beleza, mas de onde que veio isso? Eu já era incorporador há alguns anos e eu resolvi que a gente tinha que ter uma presença maior digital. Isso ali para 2017, 2018 e tal. E eu fui conversar com um cara, eu estava fazendo uma pós-graduação na Dom Cabral, e eu fui conversar com um cara que era o fera do marketing. Ele tinha até conta de várias incorporadoras grandes, o cara sabia muito de marketing. Aí eu fui perguntar para ele, cara, eu tô querendo investir mais, principalmente na parte digital, ter mais rede social e tal. A gente movimentava muito pouco naquela época. Aí ele virou para mim e falou assim: você acompanha as redes sociais das incorporadoras, das consultoras? Eu falei: sim, acompanho todas, eu acho que eu devo seguir a maioria delas. Pois é, você gosta do conteúdo lá? Eu falei: cara, não, eu acho uma bosta, é um saco, digamos assim. Não é legal, ou era um negócio muito promocional, ou ficava dando dica de decoração que ninguém queria saber. Resumindo, era um negócio muito pouco atrativo para a rede social. Aí foi o que ele me alertou, ele falou assim: cara, o pessoal está na rede social para ver rosto, para ver cara. Ninguém está lá para ver empresa. Então, entenda isso. Aí na hora eu falei, pô, eu fui pedir pro cara que tinha conta das redes sociais das grandes incorporadoras e ele me falou isso. Então, o que que eu vou fazer? Em vez de eu focar nisso do Instagram da consultora, eu vou focar, criar um perfil pessoal, aí eu fui pensando que valia a pena fazer, mostrando a rotina. Então, o que que era a minha ideia? Se eu me conecto com o público, se eu consigo mostrar o caminho da incorporação, o dia a dia, o público vai se conectar comigo e aquilo vai trazer uma porta maior de venda, que é o que a gente vê hoje o Benchmall da XP, o João Adib da Cimet fazendo muito bem. Ele gera uma conexão e acaba fortalecendo ali a marca. Só que para mim não foi isso que aconteceu. Quanto mais eu aparecia, quanto mais eu falava de mercado, quanto mais eu trazia informação,
quem me seguia eram outros construtores e outros incorporadores. Então, acabou que eu fui identificando, falei assim, cara, essa galera tá carente, tanto por informação, quanto por conhecimento em si. O pessoal tá procurando e não tem. Aí eu fui olhar, cara, a gente falou do MRV, o Rubens Menin não tá, pelo menos naquela época não estava, agora eu fico até vendo os vídeos que ele faz, mas a turma ali dos grandes é muito backstage. A galera de incorporação imobiliária mesmo, ela não gosta de aparecer. Então você fica vendo ali e fala, cara, tá todo mundo escondido, ninguém fala desse mercado, ninguém fala do negócio. Então, quando eu comecei a falar, trazer mais às claras o que realmente acontece, eu vi que isso deu uma dimensão muito grande. Então, conforme o tempo ia passando, conforme ia fazendo mais coisas, foi aparecendo mais interessados nesse sentido. Até mais recentemente tem uma onda também de corretor de imóveis que acabou me seguindo para aprender também, viu? Muito pela parte do movimentação de mercado, dados e tudo mais. Então eu criei para uma coisa que foi muito voltada para atrair cliente, mas não atraiu cliente. O tráfego pago fez esse papel aí. Mas do outro ponto me atraiu muita oportunidade, muita abertura. Então hoje eu faço muita palestra no Brasil inteiro, eu trago muita informação do mercado e a gente acabou criando um braço aqui educacional em si, que eu via que era uma carência no mercado. Então, parte ali eu estou fazendo a incorporação imobiliária, eu continuo desenvolvendo, fazendo nossos empreendimentos, mas agora a gente também ensina muito a parte teórica e prática, né? Para quem quer atuar na área, ou para quem já atua, mas quer escalar mais o negócio, quer aumentar o volume e tudo mais. Que legal. E para quem não sabe, não conhece ainda, o canal chama-se O Incorporador, né? E é um canal que tem aí, eu acho que 140 mil seguidores no Instagram, né? Que para esse mercado é muito, né? Então, inclusive o Caio e o pessoal do Incorporador foi que recentemente promoveu um concurso aí de podcasts mais relevantes no mercado e nós aqui do Lucano ficamos em terceiro lugar. Obrigado, Caio, por nos ter dado essa oportunidade e essa projeção para a Parabéns gente. É aí muito importante. pelo terceiro lugar. Obrigado. Cara, que legal. Bom, então, aí você falou, 2019 criou o incorporador e desde então você está tendo esses dois braços, quer dizer, tanto como incorporador em si, mas também nesse braço educacional, né? Mas vamos começar agora aqui as nossas vias de fato. E eu sei que é um tema que é um dos temas que você fala bastante e é parte do seu dia a dia aí, que é antes de a gente entrar na questão de como é que funciona o detalhe da incorporação e tal, você falar um pouquinho sobre o momento de mercado, né? Qual que é a sua leitura sobre, eu sei que você traz muitos dados sobre isso e tal, qual que é a sua leitura do momento atual, se a sua expectativa, e eu sei que você fala muito com incorporadores, então a gente falou um pouquinho sobre regionalidades, né, Floripa versus Goiânia, mercados distintos, eu acho que você é uma das pessoas que tem a oportunidade aí de estar falando com incorporadores e viver a construção civil nas várias regiões do Brasil, né? Tenta falar um pouquinho e trazer a sua visão nesse momento de como é que está o mercado e como é que você enxerga esse Brasil afora, por favor, Caio. Legal. O pessoal esquece, às vezes, que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Então, às vezes eu posto algum dado, eu posto alguma coisa, o pessoal, na minha rua, no bairro que eu atuo, não tá tão assim. Fala, cara, mas peraí, a gente vive num país continental, com várias regiões diferentes, várias peculiaridades diferentes, é lógico que não vai ser uniforme. Mas, falando de mercado imobiliário, principalmente da parte de incorporação, a gente divide muito entre o que é segmento popular, que é o Minha Casa Minha Vida, e o MAP, que é o médio e alto padrão. O Minha Casa Minha Vida, ele tem um ciclo do mercado distorcido. Porque se o governo aumenta o incentivo, aquele mercado ele é aquecido de uma forma, digamos assim, impulsionada, e ele vai, igual a gente está no momento praticamente de máximas históricas aí do Minha Casa Minha Vida de novo. Então, aumentou-se o teto, mudou-se as condições, mudaram as faixas, tiveram várias coisas, impulsionaram crédito, ou seja, botaram mais recursos à disposição, então acaba que aquele segmento é uniforme no Brasil inteiro. Praticamente o Brasil inteiro, você está vendo que esse segmento está muito movimentado. Inclusive, todos os dados que a gente olha, que o número de lançamentos, o número de vendas, todos os indicadores melhoraram desse ano em relação aos últimos anos, nos 2 primeiros trimestres ali, muito pelo Minha Casa Minha Vida. Então, o que está puxando muito o mercado de forma geral
é o Minha Casa Minha Vida. Mas quando a gente vai para o MAP, que é o médio e alto padrão, a gente tem que se preocupar um pouco mais com a regionalidade, que é essa questão. Fala assim, alguns mercados estão em fase de expansão, outros já entraram em sobreoferta, tem alguns que já estão até em recessão, porque esse mercado ele é cíclico. Eu gosto de falar muito que a gente não trabalha com calça jeans. A gente não vende um produto fácil de repor. Então, por exemplo, a gente tem uma liquidação lá no shopping, vendeu toda a calça jeans, ele volta, na outra semana o estoque está todo reposto. Se eu tenho um número de incorporações imobiliárias, um número de apartamentos, casas à venda, e aquelas unidades, o mercado aquece muito, que a gente chama da fase de expansão, até botar novos produtos no mercado, comprar terreno, fazer aprovação, tudo mais, é um tempo que se leva. Então, a gente tem fases bem definidas dentro do ciclo do mercado imobiliário por causa disso. Da mesma forma, quando o mercado está muito bom, todas as incorporadoras ficam otimistas e colocam produto na praça. Quando isso acontece, a gente entra numa fase de sobreoferta, ou seja, a demanda que era boa não é suficiente para absorver todo aquele estoque. Então, para a gente que trabalha, que a gente atua profissionalmente no mercado imobiliário, é bom a gente olhar os indicadores, aí a gente vê muito VSO, a gente vê a questão do estoque e tal, para ver se a gente está no momento sobre oferta, no momento tal. Então, o que eu falo assim, eu estou rodando muito o Brasil, de Nordeste a Sul, foi até para o Norte agora, que eu não conhecia muito lá, e a gente vê que cada região tem uma dinâmica um pouco diferente. Então, falar do segmento popular, a gente consegue amplificar para o Brasil inteiro e falar que está mais ou menos na mesma toada. Quando a gente vai para o médio e alto padrão, a gente vê mercados muito diferentes em situações diferentes também. Legal, vamos fazer duas. Eu queria fazer dois desvios na conversa aqui para a gente entrar em definições que eu acho que todo investidor imobiliário tem que saber. O primeiro, que não é uma definição técnica, mas acho que um guia aqui que o Caio já trouxe no início, uma direção, que é o seguinte: investir no Minha Casa Minha Vida não é que não seja possível ganhar dinheiro como investidor, pessoa física no Minha Casa Minha Vida. Porém, Minha Casa Minha Vida ele é muito dependente de política governamental. Então, quando o governo bota bastante dinheiro no Minha Casa Minha Vida, ele gira bem. Quando o budget, o orçamento do Minha Casa Minha Vida é restringido, ele tende a estagnar. E aí ele depende de gatilhos de, por exemplo, se o Minha Casa Minha Vida libera até 350 mil, vamos dizer, hoje, né? É que, na verdade, tem uma boa discussão se esse 350 vale ou não, mas não é o assunto para hoje. Até X mil reais. Se você está lançando imóveis nessa classe, você não pode vender nada acima disso, porque não vai conseguir aplicar para o programa. Então, cria-se um teto artificial do preço. Você não pode, a inflação do custo foi tanto, e o ano que vem daí eu vou aumentar o preço de venda para tanto, porque vai ficar fora do limite, aí não entra no crédito subsidiado e você não consegue vender. Então, o Minha Casa Minha Vida, inclusive as empresas, não só para investidores, pessoa física, a MRV, as empresas que trabalham pesado no segmento econômico, né, que é o nome técnico dele aqui, elas vivem de ciclos muito mais liga e desliga do que o restante do mercado, né? Então, acho que não é que não seja possível ganhar dinheiro no Minha Casa Minha Vida, a gente em geral não recomenda, inclusive eu pessoalmente, para os meus investidores já falo, olha, você tem que tomar cuidado, porque ele depende muito dos ciclos que se formam, a não ser que você vá atuar em ciclos dentro de períodos relativamente bem controlados. Então, nesse momento, é seguro dizer que enquanto o presidente Lula estiver no governo, Minha Casa Minha Vida deve continuar andando mais ou menos num bom ritmo, né? Quer dizer, seguro, como diria Pedro Malan, no Brasil até o passado é imprevisível, é incerto, mas mais, dá para se enxergar que Minha Casa Minha Vida está numa fase boa nesse momento e vai depender um pouquinho do governo. Mas é por aí, né, Caio? Eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de complementar, mas eu acho que olhar para Minha Casa Minha Vida sob o ponto de vista de investimento é mais ou menos essa lógica de entender os ciclos governamentais, certo? Eu vejo, eu falando como desenvolvedor imobiliário do segmento popular também, a gente, quando vai desenvolver um produto, a gente não pensa em investidor. Por que a gente não pensa em investidor? Porque o custo do capital do investidor, nesse caso, é mais caro. A gente tem acesso a linhas do FGTS. Para quem não sabe, o FGTS ele tem ainda hoje uma rentabilidade de 3% mais TR ao ano. Então, o banco, que é a operadora Caixa, ela faz um empréstimo em cima disso, ela tem um spread.
As taxas do Minha Casa Minha Vida para quem compra vão ali de 4,5% a 8,5% ao ano para quem compra dentro do programa, dependendo da renda, das partes e tudo mais. E para o incorporador que desenvolve um empreendimento naquilo lá, a gente consegue até 100% dos recursos para a obra na modalidade de apoio à produção a uma taxa de 8,5% ao ano mais TR. Se eu tenho essa possibilidade de funding barato, não faz muito sentido eu pensar no investidor como parte da composição. Então, às vezes, a gente usa o investidor para comprar um terreno, para fazer a exposição inicial, para ter algumas situações, mas é um investidor muito mais qualificado e diferente daquele investidor que compra um imóvel na planta para esperar valorizar e vender depois, tudo mais. Esse tipo de investidor, que ele está pensando ali muito na questão da valorização, especulação imobiliária, ele não funciona muito bem para o Minha Casa Minha Vida. Então, o que eu falo, vai investir no Minha Casa Minha Vida, você tem que investir no desenvolvimento. Porque aí tem chance reais, porque às vezes você vai conseguir comprar uma área muito barata, que é uma área que os outros mercados não estão olhando, é uma área, digamos assim, com a localização relativamente ruim, mas a um preço muito barato, e na hora que a gente joga aquilo para dentro do empreendimento, dá uma baita de uma rentabilidade sobre o capital investido naquela área. Então tem várias formas de se investir, mas esse investimento, não sei nem se tradicional ou não, mas esse investimento mais de investidor comum, né, não do investidor profissional nesse sentido, ele acaba não funcionando muito bem, por isso que você falou, a gente tem teto de valorização, então se a pessoa compra aqui esperando que vai valorizar tanto, provavelmente não vai. Então, o nosso público final, por exemplo, eu lanço o empreendimento, 100% das unidades, inclusive as do terrenista, a gente já vende tudo, nossa gestão, então até isso é uma diferença. No Minha Casa Minha Vida, a gente costuma trabalhar mais com permuta financeira do que com a própria permuta física. Porque é tão líquido aquele tipo de imóvel, eu tenho tanta certeza que eu vou vender, que eu prefiro fazer aquela gestão completa, porque fica até mais fácil de organizar as pontas. Então, Minha Casa Minha Vida é bom de investir? É, para o desenvolvedor e para quem entra em fases não de compra do imóvel em si, mas de negócio. Agora, essa ideia de comprar para valorizar e quando tiver pronto vender, tal, eu concordo com você que não é muito eficiente. Pode ser que um caso ou outro dê certo, fique bom, mas na maioria dos casos eu não acho que é uma negócio. Porque você pega um negócio que é altamente líquido, a maioria da demanda do déficit habitacional está ali, então a gente tem cliente basicamente limitado, e você pega um cara que ele está comprando num valor de mercado e ele quer revender num valor maior. Então ele sai daquele público, como ele aumenta o volume, ele acabou às vezes saindo do mercado Minha Vida ou dificultando ali. Então ele pega um produto feito para vender com uma liquidez alta e acaba ele tendo uma dificuldade maior de liquidez porque ele aumentou o preço. Sim. Isso é legal porque eu estava mencionando o fato do preço do produto não subir, que é um dos fatores, e o que o Caio trouxe é, é que não há normalmente espaço para entrar como investidor de funding, ou seja, você investir durante a construção, por quê? Porque o dinheiro do Minha Casa Minha Vida é o dinheiro mais barato do mercado, que na prática, por serem moradias populares, o governo subsidia o crédito, né? Então, 8,5% ao ano mais TR só se consegue fazer isso porque esse dinheiro vem do FGTS, né? Ele E o não é, na FGTS verdade, o governo, é o é o trabalhador que trabalhador que subsidia, né? subsidia. Porque As políticas, é isso aí. Por isso que todo mundo quer tirar o dinheiro da FGTS, e by the way, se você tiver com seu dinheiro na FGTS, saia dele o mais rápido possível. Se você não tiver um apartamento ou nem um imóvel na região que você mora, você pode gastar ele todo, sai, escapa, porque não existe investimento pior no mundo do que manter o seu dinheiro no longo prazo no FGTS, ele vai te pagar o mínimo possível, porque o governo utiliza o FGTS para fazer política pública de incentivo à moradia. Quer dizer, eles pegam um negócio que era para ser positivo, na verdade, né? Porque incentivar política pública ou moradia popular faz todo sentido, mas o problema é que quem paga a conta é o trabalhador. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, são duas coisas. Quer dizer, primeiro que os valores do Minha Casa Minha Vida são definidos pelas tabelas lá, né? Então, os limites e sobe-se e tal, e aí se você tem um imóvel, se o seu público-alvo é a Minha Casa Minha Vida, e o seu imóvel vai ficar mais caro que ele, você ficar fora, então por isso que não tem como valorizar. E segundo, que o funding mesmo, o dinheiro que entra para financiar as obras, é um dinheiro que é um dinheiro com juros subsidiado, né? Um dinheiro com juro muito baixo. É por isso que não tem oportunidade para investidor. Né? E aí a gente cai lá no médio e alto padrão, né? Que é também, para mim, é o tipo de mercado que eu atuo com mais facilidade, aonde nós, da MySide, atuamos.
E aí você trouxe dois termos que eu acho que qualquer investidor deveria saber, e talvez mais alguns, só para ainda ficar na questão técnica. Você falou sobre VSO e falou sobre estoque, né? E aí você definiu os 3 ciclos do mercado, né? Que é expansão, sobre oferta e recessão. Tenta falar um pouquinho como que essa questão dos ciclos de mercado se comportam. Acho que isso é muito importante, porque é um mercado, todos os mercados, a economia capitalista gira em ciclos, né? Mas no mercado imobiliário, esses ciclos eles são mais palpáveis, a gente enxerga eles acontecendo claramente, né? E eu acho que é bem claro isso, o que o Caio trouxe, isso é regional pra caramba, a gente atua na MySide em 5 regiões, hoje acabamos de entrar em São Paulo, em Campinas, São Paulo, e cada mercado você vê num momento diferente, dá para ver assim claramente isso. Agora, fala um pouquinho dessa questão dos ciclos e como e quais são os indicadores que se utilizam para medir ciclos VSO, estoque, etc. Acho que é importante para todo investidor conhecer esses conceitos, Caio. Por exemplo, vários desses itens, para quem quer investir em imóvel, eu não sei nem se é muito importante, mas para o incorporador porque quando a gente vai lançar um produto, o que a gente olha? Se eu lançar 300 apartamentos, pelas métricas que a gente tem de pesquisa, tudo, tem épocas que a gente olha para aquele mercado local, cara, nessa região, se a demanda continuar igual até hoje, ninguém mais lançar, em 11 meses, em 10 meses, em 12 meses, todo o estoque acaba. Então, é um olhar que a gente tem. Beleza, se ninguém lançar mais nada, acaba. Então, a gente vai continuar lançando, vai ficar numa toada de venda boa. Mas tem casos que a gente fala ali que é a época da sobreoferta e tudo, que se ninguém mais lançar imóveis na cidade e a demanda continuar igual tá, esse número chega a 20, 30 vezes, 30 meses. Então, é o que a gente olha como um mercado que está tendo sobre oferta. Acho que a palavra é a própria fase do ciclo. Que tem muito imóvel à disposição, que botar imóvel naquele mercado não é tão vantajoso naquele momento. Aí eu falo, beleza, mas vamos mudar para a perspectiva do investidor. O que a gente tem que entender é que o Brasil ele é um mercado muito menos especulativo do que é na Europa, do que é nos Estados Unidos, do que é na Austrália. Lá, como eles têm um funding muito barato, um crédito muito barato, lá as pessoas compram muito mais imóveis de uma forma mais facilitada. Se é muito mais fácil comprar em relação a crédito, a especulação imobiliária acaba elevando muito o preço do imóvel, que é o que até ficou muito conhecido como a bolha imobiliária. A pessoa está tendo uma demanda, eu vou construindo, vou vendendo, vou subindo o preço acima do valor intrínseco do imóvel, e de repente o mercado entende que aquilo não tem mais aquele valor e o preço cai. O Brasil vive um cenário muito diferente disso. No Brasil, o que acontece? Vendo até pelo lado do incorporador, geralmente a gente tem nossos indicadores que a gente fala, cara, para eu entrar nesse projeto ou não, tem que bater minha viabilidade. Então, às vezes, vai ser 20% de margem líquida, 2% ao mês de TIR, tem todos os indicadores ali que vai falar se a gente vai ou não naquele negócio. Então, a gente tem ali o parâmetro de custo de obra, tem ali o estudo de mercado que apresenta o preço de venda, né? E a gente faz tudo aquilo ali. Mas o Brasil é um mercado muito pouco especulativo, principalmente por conta do crédito. Então, aqui o preço do imóvel está subindo, tá, mas ele não está descolando, por exemplo, do aumento do preço dos terrenos e da construção. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Em 3 anos ali, eles subiram o preço do imóvel 40%, 50%, e 3 não, acho que 1 ano, o custo de produção daquilo não aumentou tanto assim. Então foi assim, cara, como tem uma demanda aqui gigantesca, eu vou aumentando meu preço. Se todo mundo pensa, cara ali, ó, eu tenho meu negócio, eu estou vendendo a 400 e não tem para eu vou botar $500, $500 mil, vou botar 600. Então o pessoal foi subindo muito nesse cenário. O Brasil ele é menos especulativo nesse sentido. Então a grande maioria das praças a gente vê que, inclusive, pós-pandemia, a margem das incorporadoras foi reduzida, porque o custo aumentou demais de construção e a gente não conseguiu repassar para os clientes. Então, a gente está até numa fase de recomposição de preço. Então, olhando para esse mercado, o que a gente entende? O preço dos imóveis vai continuar subindo, é inevitável. Não vai ter terreno mais barato, vou falar de Balneário Camboriú, não vai ter terreno frente mar mais barato. Ah, não, agora eu vou arrumar um preço de oportunidade. Não vai, a última casinha lá não foi até compra já até acabou. Você já não tem mais, mesma coisa. Não tem mais.
quero um terreno numa localização boa. Esses terrenos são cada vez mais escassos, em boas localizações. Isso faz com que o preço do terreno suba. A mesma coisa com o custo de construção. A gente está passando por uma fase, inclusive eu tive lá no Constru Summit, era um dos assuntos da vez, a escassez de mão de obra. Está cada vez mais caro construir. Se está cada vez mais caro construir, esse valor vai lá para a ponta. Então, o que a gente vê do mercado do Brasil? O preço vai continuar subindo, é inevitável pelos próximos 5, 10 anos que esse preço continue numa subida. As incorporadoras não vão subir de uma vez, porque para muito o mercado, então o preço ele vai sendo gradual. E para o olhar do investidor, o que ele tem que entender? Nos mercados que ele está com expansão, geralmente o investidor ele acaba entrando naquele oba-oba. Fala, cara, tem que entrar nesse lançamento de oportunidade, tudo mais. Mas nos mercados que a gente vê a sobreoferta ou a recessão, o investidor tem que entender que aquele é o melhor momento para o investidor. Porque quando ele olha assim e fala, cara, aqui em Goiânia a gente tem muita a preferência por imóvel e apartamento voltado para nascente. Eu sei que em outras regiões, principalmente mais frias, isso não é um diferencial tão grande, mas aqui é absurda a diferença. É que Goiânia você tem que explicar a questão, você tem que explicar a questão da astronomia. Goiânia tem um sol para cada um, né? Então, visto que tem um sol para cada um, você pegar aquele poente entrando dentro de casa, sua conta de luz vai ser o dobro, né? Eu estou brincando, mas é isso mesmo, isso é bem um regionalismo, né? Em Goiânia, nascente, poente vale nada aí. Enquanto aqui em Santa Catarina, em regiões de praia, a face sul é muito desprezada, porque aí é muito frio, o Curitiba é a mesma coisa, né? Em Goiânia, a face sul é uma boa face, porque é isso aí. Mas em Goiânia, o nascente é o preferido, né? Exatamente. Então, quando a gente olha no ponto de vista do investidor, o que o investidor quer? Que as unidades que ele comprar, que o investimento que ele fazer se valorize. Só que se ele compra numa fase de sobreoferta, ele tem menos opções, ele tem menos condição de negociar. Se ele compra numa fase de expansão. Mas se ele já vem no mercado numa hora que o mercado está mais desaquecido, eu falo, cara, essa é a melhor hora. É a hora que o incorporador vai aceitar o maré do cara na entrada, vai aceitar aquele apartamento ruim do cara antigo na negociação. É uma hora muito mais aberta para negociação, para fluxo de pagamento, para tudo mais. Então é importante entender que o Brasil é um mercado que a tendência ali pelos próximos 10, eu acredito que até mais, é de alta de preço. O preço vai continuar subindo, não acelerado demais, porque a renda não comporta. A gente tem vários motivos econômicos que impedem que as incorporadoras subam o preço de uma vez para recompor o custo, mas ele vai sendo subida gradual. E quem investe antes dessa subida vai ganhando, vai tendo condição de ter um melhor investimento. Aí eu olho muito também para a situação do crédito. Hoje tem dados que falam ali entre 10% a 20% o crédito imobiliário nacional sobre o PIB, que é uma proporção que a gente tem. Você vai para o Reino Unido, você está falando de 120% sobre. Então, o crédito imobiliário é maior que o PIB. Você vai para outros países, alguns países da Europa, está lá 70%, 80%. Então, todos os países têm uma taxa de alavancagem, até porque o juros dele é muito mais barato, muito maior que no Brasil. Então, olhando para o Brasil, olhando o Brasil com otimismo, o que a gente enxerga? Cara, o Brasil ele tende a ter uma robustez econômica cada vez maior com o tempo. A gente olha para o BRICS, a gente olha para o agro, todas as oportunidades que a gente tem, e quanto mais organizado isso for, isso vai ter um reflexo muito direto no mercado imobiliário. Então, eu acredito que hoje o preço ainda sobe pelo aumento de custo da construção, mas a gente vai ter no futuro uma fase mais especulativa pela melhora da economia. Então, ou seja, a gente vai ter picos de alta de preço dos imóveis muito grande em alguns momentos. Então, para quem investe, ele vai ter essas oportunidades de entrada e saída, de fazer isso, e isso eu acho que talvez seja um dos mercados singulares no mundo nesse sentido, que a gente tem oportunidades, muitas oportunidades, e tem meio que uma certeza que o preço vai continuar subindo. É diferente, por exemplo, Tóquio está tendo um problema lá de risco de bolha imobiliária. Então, o cara que compra um apartamento em Tóquio, ele não sabe se quando aquele imóvel estiver pronto, se ele comprou na planta, ele vai estar valendo menos ou mais. Porque eles estão num processo lá de bolha imobiliária. O Brasil ele não tem fundamento de bolha imobiliária, ele tem fundamento de aumento de preço para muitos anos aí. Então, eu acho muito válido o investidor, para quem vai investir no imóvel, entender que o Brasil tem uma oportunidade muito grande pelos próximos, talvez, 10, 20, 30 anos aí nesse sentido.
É uma coisa que eu falo bastante, que eu não sei se queria que você também complementasse aqui o meu pensamento, mas tem uma diferença do mercado brasileiro em relação aos mercados internacionais, é que já que o crédito, já que o dinheiro custa tão caro no Brasil, e isso é histórico, não é de hoje, né? O que acontece na prática é que o investidor pessoa física, ele participa como, mesmo quando você compra um imóvel na planta tradicional, ele participa do funding naquela obra, que a gente paga durante a construção, né? Então, visto que o crédito, que o dinheiro custa caro, a não ser nos casos como Minha Casa, mesmo na Minha Casa Minha Vida ele é caro também, né? Mas a não ser no caso dos créditos subsidiados, o dinheiro é muito caro no Brasil. Quem investe em imóveis, especialmente em construção, ele está, na verdade, financiando a obra em conjunto com o incorporador. E por isso que ele recebe o retorno desse capital como se estivesse investindo como se fosse um banco, né? Então, no fim das contas, no Brasil há uma mistura em que, sendo quem vai dar o funding, quem vai ajudar o incorporador a pagar a construção, e nós vamos falar de outros métodos daqui a pouquinho, o investidor, na verdade, está tendo um investimento nos modelos do mercado financeiro, já que buscar o dinheiro fora é tão caro. E aí você acaba tendo rentabilidades que são mais altas, porque você está, além de vivendo das valorizações, você está sendo. É como se que o investidor pessoa física, como se ele fosse uma entidade do mercado financeiro, que é o que acontece nos outros lugares do mundo. Né? E com muito menos volatilidade para o mercado financeiro. Né? Isso aí, exatamente isso. E aí a gente junta, e eu costumo dizer assim, a minha metáfora aqui, a forma que eu costumo explicar é a seguinte: beleza, então a gente conhece a floresta, né? A floresta funciona assim. Porém, mais importante, ou tão importante quando conhecer o que está acontecendo na floresta, é escolher a árvore certa, né? Então, se você. Porque o que a gente está sempre buscando? A gente está buscando locais, imóveis, empreendimentos, projetos que têm uma demanda maior do que a oferta. Sempre é isso, né? Então, se eu estou escolhendo lá o mercado, não importa qual é, mercado de Goiânia, que é onde o Caio atua, eu estou vendo lá, e aí tem as regiões, tem os bairros, e aí você está olhando para projetos ou uma região, um bairro que está tendo uma demanda crescente, e por isso a gente aposta no projeto. Mas se dentro daqueles projetos você escolher aquele que apresenta uma qualidade conceitual, que o projeto é mais interessante para o cliente, que tem um desenho que a tipologia agrada mais. Então, lá em Goiânia, o povo gosta muito de receber. Então, se eu estou olhando de vertical, é uma área externa que é mais interessante. Se inventou o compacto de luxo com piscina na varanda, enfim. Se você traz um conceito que agrega mais valor, que geralmente vem dos bons incorporadores, né, das pessoas que são do mercado, você vai estar dentro da floresta escolhendo a árvore certa. E aí sim a rentabilidade se apresenta de uma forma mais interessante, certo? Exatamente. Legal. Bom, falamos um pouco disso. Eu queria falar um pouquinho agora dos formatos, das diferenças, diferentes oportunidades que tem. E aí eu vou começar explicando aqui rapidinho, Caio. Corporação tradicional, que é o que a gente está falando aqui, né? Então eu entro cofinanciando com o incorporador, eu compro na planta, né? O Brasil tem uma lei específica para isso, que é uma lei super antiga, lá de 1964, é uma coisa bem brasileira, né? Eu não sei, você é um estudioso mais do que eu aí, Caio, talvez, não sei se tem um outro país do mundo que tem uma coisa tão específica como uma lei para que as pessoas comprem imóvel na planta, acho que não, né? Ou pelo menos não que eu saiba. É nesse formato do Brasil, não, mas vários países eles têm uma regulamentação nesse sentido também. Então, eu fui numa palestra uma vez do Shaul, porque o modelo de alienação fiduciária, tudo que veio do Brasil, ele trouxe inclusive do mercado de Portugal. Uhum. Então, existe nos outros países, mas do jeito que é aqui, acho que é um pouco particular nosso aqui. Porque a gente tem uma lei específica para se comprar imóveis em construção, né? Que é a lei de incorporação. Eu acho que isso é bem específico. É isso aí. O restante da estrutura é muito parecido. A alienação fiduciária é parecido e tal, ou é baseado em modelo internacional, mas a gente tem uma lei para isso. Então, essa é a forma tradicional de investir, ou seja, você vai comprar um imóvel na planta e vai pagando para a construtora até que ela lhe entregue. Há outras formas de investir, como, por exemplo, os imóveis a preço de custo, em que você é o incorporador, né? Você entra como incorporador daquele empreendimento
e há uma gestora da obra, né? Há um administrador da obra, que na prática é quem acaba cumprindo as vezes de incorporador, mas ele está representando você. Então, se você entra no imóvel a preço de custo, o que acontece é que geralmente você está comprando o metro quadrado previsto mais barato, né? Não há envolvimento de banco ou de ninguém no funding, quer dizer, as pessoas que estão investindo no imóvel, elas pagam a obra durante, né, enquanto ela vai acontecendo, então você paga 100% do que vai ser gasto na obra até a entrega das chaves, porque não existe nenhum financiamento externo, né? Só que você não tem as vantagens ou as proteções, vantagens, mas as proteções que a lei de incorporação traz e que, no fim das contas, por exemplo, se houver um atraso na obra, você é o incorporador em conjunto, então não tem nenhum tipo de multa ou penalidade para o administrador. Ou se houver uma variação de custo, né? Na verdade, a lei é a mesma. A lei ela foi criada muito pelo condomínio, a 4591, ela foi muito criada para regulamentar esse negócio de habitação em conjunto e tal. E dentro disso pensou, beleza, mas vai ter vender, como é que vai ser a venda e tal. Mas ela é a mesma lei para os dois. O que que muda, basicamente? Na obra preço de custo, que é isso que você falou, tem gente que gosta de chamar de incorporação pura, ela o incorporador ele está ali, mas ele não existe uma relação de consumo. Porque tem muita gente, vou processar a incorporadora. Fala, cara, não tem incorporador aqui. Você tem uma gestora ali da incorporação e tal, mas ela não existe uma relação de consumo. São todos sócios daquele negócio. Então, se tiver problema na obra, se tiver acidente de trabalho, sei lá, tem várias coisas que pode recair pelos sócios. Então, geralmente é mais barato, por quê? Porque o incorporador ele tem uma rentabilidade fixa dele e o cliente tem, como se diz, o cliente tem uma coparticipação no risco daquele negócio. Quando a gente vai para a incorporação a preço fechado, que é o que você falou ali de incorporação tradicional, é uma lógica diferente. Existe uma lógica de consumo. Eu estou produzindo um produto e eu estou te vendendo aquele produto ali. Nessa lógica de consumo diferente, eu travo um preço, eu tenho a indexação, né, que a gente usou o INCC, o CUB, para ter atualização ali, mas eu travo um preço de venda, a pessoa me compra dentro daquele preço de venda e eu consigo, além da minha taxa de incorporação, do jeito eu tenho uma rentabilidade sobre o que aquele empreendimento dá. Então são situações diferentes. O que acontecia? Até a década de 90, a gente falava que só existiam obras a condomínio fechado, ou seja, você não tinha, antes ali da alienação fiduciária e tudo mais, você não tinha um mercado disposto a fazer funding para aquilo ali. A garantia hipotecária era muito frágil. Então, o que acontecia? O cliente, se o banco financiasse um apartamento para o cliente e o cliente não pagava, como ele mora naquele produto, o banco não conseguia tomar. Então, basicamente, o banco emprestou, o cara comprou, parou de pagar o banco. E que banco que ia emprestar? O que era garantido aqui? Não tinha garantia. Ah, era bem de família, o cara mora lá, não dá para tirar, é só uma hipoteca, beleza. Aí, genialmente, o Melim Chaúba, ele trouxe essa ideia de Portugal da alienação fiduciária, falando o quê? O imóvel, ele vai estar com alienação fiduciária para o banco, e caso você não pague, aquele imóvel vai ser do banco. Por quê? Porque aí vai existir um apetite para fund, ou seja, o banco vai querer aportar naquele negócio. Então a gente sai de uma fase da década de 90 que todas as obras do Brasil eram em condomínio fechado, era no sistema de preço e custo, e a gente abre uma possibilidade de prazo. Em vez de você pagar um apartamento em 48 meses, em 60 meses, se for uma obra mais longa, você vai poder pagar o apartamento em 35 anos. Então, isso aumenta muito o tamanho do nosso mercado imobiliário, porque quantas pessoas dão conta de pagar um apartamento em 4 anos? O apartamento é, sei lá, 1,5 milhão, a pessoa ganha 10 mil por mês, como é que ela vai conseguir pagar esse apartamento dentro de 4 anos? Então, você acaba abrindo muito mais o mercado. O mercado imobiliário, até a década de 90, ele é muito restrito. Como a gente teve essa oportunidade de trazer o funding para o mercado, é um mercado que se abriu muito mais. Só que hoje, ainda, algumas, por regionalidades, acho que Balneário Camboriú é um caso desse, em Aracaju também eu já vi que existe mais obra a preço de custo que é obra
do que preço fechado em si. Você tem alguns mercados ali que ainda trazem isso, principalmente em mercados de segunda moradia. Mas para 90% da população faz muito mais sentido você comprar um imóvel em 35 anos do que comprar um imóvel em 4 anos. Parcelar ele, porque você acaba tendo muito mais possibilidades. Para o lado do incorporador, a mesma coisa. Eu tenho meu cliente que é financiado, eu tenho a possibilidade de eu mesmo pegar um financiamento pela SFH ou pela SFI para ter aquele fund ali a um preço estabelecido, então eu consigo ter uma previsibilidade na minha conta para que eu chegue num preço fechado. Então, eu acredito que não são sistemas melhores, mas tem sistemas que funcionam melhor para determinado tipo de público. Então, eu vejo que a obra a preço de custo funciona bem para investidor e para segunda moradia. Mas a grande maioria das pessoas do Brasil precisam de um prazo mais alongado para pagar, que é o que o sistema bancário faz muito bem e o que as incorporadoras aprenderam a fazer nos últimos 20 anos, que é trabalhar com obra a preço fechado. Então, a previsibilidade para conseguir definir um preço antes mesmo da obra estar pronta. É isso aí. Inclusive, geralmente, para quem trabalha com investimento de imóveis de moradia, também o cliente de quem investiu a preço de custo, que vai acabar comprando para uso final, é uma pessoa que vai financiar e vai utilizar a alienação fiduciária e tal. Isso é uma coisa legal que o Caio mencionou, que não foi sempre assim, né? Então, a partir de um momento no Brasil, passou-se a utilizar a alienação fiduciária da forma que é hoje, inclusive com essa específica regulamentação de que mesmo que seja o único bem de uma família, se a dívida daquele imóvel ela veio do próprio imóvel, ou seja, para o financiamento dele, o banco consegue tomar o imóvel de volta, foi o que trouxe apetite a risco, aí eu trouxe os investidores para colocar o dinheiro nesse tipo de financiamento, né? Legal, a gente falou de a preço de custo, falamos um pouco da incorporação a preço fechado, né? Vou utilizar o termo correto aqui, então. E aí, uma coisa que a gente não falou é de permuta, né? Permuta é uma forma que, e aí você comparou no início lá, falando de permuta financeira, permuta física, eu acho que é legal explicar esses termos aqui para o pessoal. Também, de novo, gente, a gente está tentando falar hoje do que pensa o incorporador, como vê o mundo incorporador. Esses termos que a gente está falando aqui são termos super normais dentro da discussão dos incorporadores. Então, geralmente a permuta física, né? Você tem um terreno, aí você troca lá o terreno e fala, olha, eu quero receber 20%, 25%, 30%, se for um terreno mais bem valorizado, das unidades prontas, em troca desse terreno, né? Então, para o incorporador, o que acontece é que ele não precisa comprar o terreno, pagar pelo terreno, ele simplesmente assina um contrato, e aí quando as unidades ficam prontas, ele define lá, olha, 30% aqui vai para o permutante, essa é a permuta física, mas explica como é que funciona essa questão de permuta como um todo e como que isso traz oportunidades para investidores, Caio, por favor. Legal. É importante entender que não existe no sistema bancário de hoje, dentro do business como ele é construído, financiamento para terrenos da minha incorporadora. Estava até com o pessoal do Santander, eles estão querendo colocar alguma coisa desse sentido, mas muito mais parecido com o mercado financeiro. No sistema tradicional, o banco financia a obra, que é os famosos plano empresário, apoio à produção e tudo mais. Se eles financiam a obra, a incorporadora tem que comprar o terreno. Só que isso, para quem sabe, o fluxo de caixa, quanto mais no início ele mais pesado fica na conta, a conta fica pior. Então, para a incorporadora, muitas vezes não vale a pena comprar. Fala assim, cara, vamos descapitalizar, meu fluxo de caixa vai ficar muito negativo nesse início, às vezes não vale a pena. Mas se eu trouxer um terrenista disposto a comprar o terreno, ou o próprio dono do terreno atual, e ele receber aquilo lá em permuta, eu tenho uma condição muito mais favorável de fluxo de caixa, eu não preciso descapitalizar, eu consigo organizar tudo, só que eu estou disposto a dar uma rentabilidade boa nele por esse motivo. Então, o que a gente costuma fazer com terrenista? Geralmente, a gente tem quando é para o médio alto padrão, é muito mais comum a permuta física, né? Então, a gente troca ali a área do cara por unidades a serem construídas, geralmente no próprio local. Algumas incorporadoras trocam em outros imóveis já entregues também, mas geralmente é no próprio local. Beleza, vou construir 100 unidades aqui, se a gente está fechando 20% de permuta, dessas 100, aí tem que fazer a proporção de metragem de cada unidade também, mas da área privativa você vai ficar com 20%.
por ser dono do terreno. Então a gente consegue montar isso e para o cara é muito vantajoso, porque às vezes o terreno dele cru vale, sei lá, 10 mil metros e ele vai pegar uma unidade lá na frente dele que vai valer, ele vai ter mais do que a área que ele tinha do terreno e cada unidade vai valer 20 mil metros, a área vai ser beneficiada ali. Então ele tem um ganho muito grande. Eu sempre falo que quando eu tiver incorporação é uma atividade muito cansativa, muito estressante. Eu falo, quando eu estiver num ponto tranquilo, até pelo know-how que eu tenho, tudo, quando eu tiver mais velho, não, agora eu quero aposentar e tudo, eu quero ser terrenista. Para mim, dentro do ciclo do mercado imobiliário, quem mais ganha dinheiro dentro da incorporação imobiliária é o terrenista. Mas por quê? Porque Inclusive... ele assume... Não, perdão, desculpa, pode falar, termina. Não, porque ele entra antes no negócio, ele assume um risco ali junto com o incorporador do negócio lá atrás. Então ele dispõe de um valor de dinheiro, aí não tem condição de. Geralmente não tem parcelamento, não tem nada. É um dinheiro grande que ele vai colocar ali e vai pegar lá. Então ele participa desse ciclo, ele é muito bem remunerado com isso, mas ele não tem digamos assim, a prestação de serviço, ele não tem atividade no dia a dia. Ele simplesmente está fazendo um investimento muito mais parecido com uma renda passiva. Então, dentro do que eu sei, do que eu acompanho na incorporação, quem acaba ganhando mais dinheiro é o terrenista, dentro dos investimentos que a gente vê. Não o terrenista que já... E qual que é o formato aqui, só para deixar claro aqui, o que o Caio está chamando de terrenista aí, tá, pessoal? Depois você volta, Caio. Assim, o terreno lá é de alguém, né? Muitas vezes uma pessoa mais de idade, que é herança, que não sei o quê. Aí vai ter uma construção lá. Só que essa pessoa de idade lá não está querendo, não quer ficar com o terreno na mão dela para esperar, sei lá, 5, 6 anos, né, entre aprovação de projeto, etc., lança, vende e tal, 5, 6 anos para receber. Então, alguém entra lá com dinheiro, bum, compra o terreno, né? E aí a pessoa compra lá o terreno, vamos dizer, a R$1 milhão, né? Muito barato. Não, 10 milhões de reais, beleza. Só que na permuta física, que é quando troca-se o terreno por unidades prontas, o incorporador entrega para o investidor, sei lá, unidades que são equivalentes a 20, 15, 20 milhões de reais, né? E tem ainda a valorização que vai acontecer durante o ciclo de construção. Então, não é raro você investir 10 para comprar um terreno e na hora que você receber as unidades, elas valem 30, ou seja, o negócio valorizar 3 vezes, não é excepcional, né? Inclusive, tem uma matéria recente do Estadão, e eu vou ler para vocês aqui o título que eu separei, ela fala assim: investimento em imóveis ajuda os super ricos a ficarem mais ricos, entenda como, né? E o que são? São family offices, são esses escritórios que fazem a gestão do dinheiro das pessoas que têm muito patrimônio, e esses caras, em geral, são muito líquidos, né? Eles têm muito dinheiro na mão, né? E um tipo de investimento que eles fazem é esse, ou seja, eles vão lá, entram como funding para comprar o terreno, tiram as pessoas que eram proprietários do terreno, que já saem com bom dinheiro, geralmente, como eu falei, envolve família, envolve herança, às vezes são vários irmãos, geralmente conversa de terreno é uma conversa longa, né? E aí essa pessoa sai e você vira sócio do incorporador. Qual que é a norma principal? Inclusive, aqui em Florianópolis tem um grupo, a gente participa aqui em conjunto com um grupo que estrutura esse tipo de deal, né? Você entra, compra o terreno, o problema é que você tem que ter o dinheiro praticamente à vista, né? Ou pagar muito rápido, né? A Na gente tá bucha, falando da pum. parte boa, mas tem a parte difícil. A parte ruim é que Beleza, é cash. Você cash, está entrando lá, você está tendo que dispensar. Então, assim, para quem tem uma condição muito favorável, tem um fluxo, cara, eu acho difícil no mercado imobiliário ter uma rentabilidade tão certa e tão alta quanto essa. isso aí. Mas isso acontece porque é um dinheiro alto e à vista, né? Eu tô, por exemplo, aqui, né, os exemplos que acontecem em Florianópolis, são cotas de R$1 milhão que você tem que pagar em poucos meses, aí, 3, 4 meses, né? Então é nesse porte que a gente está falando. Só que elas são muito rentáveis e, claro, o grande risco aí é você amarrar a sociedade com a pessoa errada, né? Porque se tiver um incorporador que depois não lança, atrasa, tá, está ferrado. Então, claro que a dica fundamental aqui, ou a recomendação é só fazer isso com incorporadores que sabem o que estão fazendo. Mas deve ser, né, Caio, dentro de todas as modalidades de investimento, deve ser uma das que apresenta a maior rentabilidade, porém, é descapitalização na hora, na bucha, né? E receber daqui a 5, 6 anos. Né? Esse Mas é o eu lado acho que negativo. porque, assim,
quando a gente olha de uma forma mais ampla, tem deals que são bons, performance, tem outros que não são tão bons quanto esperado. Valorizou, mas nem tanto quanto eu esperava. O terreno, ele sempre valoriza ou igual à expectativa ou maior. Então, tirando esses casos que eu vejo quando existe uma diligência ali, são raros os casos em que a pessoa tem problema nesse sentido, é só se realmente não pesquisar o incorporador, não entender o terreno, dar o dinheiro sem fazer uma diligência. Aí eu concordo que pode ser um negócio arriscado, mas quando a diligência é bem feita, é muito difícil aquilo dar problema. Então, a incorporadora, ela foi pesquisada, foi feita toda a diligência jurídica nela e ela é totalmente ok. A documentação do terreno também, ela é totalmente possível disso. Muito dificilmente você não vai ter uma rentabilidade, muito dificilmente você vai ter uma rentabilidade abaixo do esperado. Ela geralmente vem maior. Por isso que eu falo que é uma etapa dentro da incorporação imobiliária que, para quem tem muito dinheiro, é um dinheiro muito certo e é um dinheiro, digamos assim, uma certeza de rentabilidade muito maior que as outras modalidades. Mas aí a gente liga o alerta mais uma vez, é um dinheiro que a pessoa tem que ter alto de uma vez. Você não tem possibilidades de fazer um investimento espaçado, né? Mais É isso aí. parcelado. Não à toa, eu vou reler aqui o título da matéria do Estadão, ele fala assim, ajudam os super ricos a ficarem mais ricos, porque geralmente quem entra nesse tipo de investimento é quem tem muita liquidez, tem muito dinheiro para investir à vista, né? Fala um pouquinho só, 10 segundos o que, eu nunca dá 10 segundos, mas fala rapidamente o que é a permuta financeira, que é mais comum no Minha Casa Minha Vida, só para a gente não ficar com esse ponto em aberto. Quando a gente faz a permuta física, é o que eu falei, a gente troca o terreno por umas unidades a serem construídas ali. Só que em vários mercados, essa liquidez das unidades ela vai depender de vários fatores. Então, é interessante para o incorporador que aquelas unidades elas fiquem já com o terrenista, porque ou ele vai rentabilizar com aluguel, ou ele vai vender depois, mas ele tem ali ele tira já um pouco do risco de estoque. Quando a gente vai para o Minha Casa Minha Vida, a gente não tem estoque. Minha Casa Minha Vida, tudo que a gente coloca no mercado, dentro das características corretas, tal, vende. Ou seja, a gente tem um déficit habitacional no Brasil de 7 milhões, que 5,5 está dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, a demanda é muito grande, a gente não vai ter estoque. Então, não tem porquê eu não vender as unidades para o meu permutante. Ou seja, o cara tem ali, ele poderia pegar umas unidades, mas como eu já vou fazer toda uma movimentação de venda, é muito mais fácil eu já vender a unidade junto com as minhas, do mesmo padrão, até para não entrar em disputa de preço de tabela e tudo mais, eu já vendo tudo e geralmente a gente combina um valor médio, em vez de eu especificar unidades, eu falo, ó, a sua rentabilidade vai ser em cima do valor médio de venda, beleza? Beleza. Então, toda venda ele tem uma participação ali, isso que a gente chama de permuta financeira. Então, em vez da gente dar as unidades para o cara, para ele alugar ou ele vender, a gente vende para ele junto com as nossas e já deposita o dinheiro para ele. Normalmente, até por uma questão tributária, enquanto isso não mudar, né, a gente coloca ele na SPE, porque aí a própria distribuição dele entra como distribuição de lucro. Então, a gente vê muito que isso funciona para muitos casos, porque ele pegou, vendeu, ele tem ali uma participação da SPE que ele está recebendo como distribuição de lucro, porque a gente está fazendo a permuta financeira, né? Então, são características diferentes de permutantes de produto. Então, acaba que é rentável também para o cara, igual eu falei, da mesma forma que é rentável para o permutante no médio e alto padrão, no Minha Casa Minha Vida, o investidor ele consegue ter uma rentabilidade boa também por esses aspectos. Ele vai comprar um terreno mais desvalorizado, ele vai ter uma beneficiação e ele vai vender do mesmo jeito. Então, aí ainda tem o ganho adicional, digamos assim, que é que você já vai receber o dinheiro líquido na conta, né? Que é um pouco para muitos players, principalmente herdeiros, você falou do herdeiro ali, a gente tem muito facilidade até de entrar com o herdeiro, porque o herdeiro nunca trabalhou com o mercado imobiliário. Cara, vou pegar 20 unidades. O que eu vou fazer com essas 20 unidades? Vale o preço? Não vale? Como é que é isso? Não, você não vai receber as unidades, eu já vou te pagar o valor médio certinho, a gente tem uma prestação de contas, tem tudo, para mostrar o que a gente está pagando e o que realmente foi vendido, e a partir daquele ali fica muito mais tranquilo. Então, essas duas modalidades de permuta, eu vejo com muito bons olhos, já fiz as duas, mas eu gosto de trabalhar elas para motivos diferentes. E eu acho até bom a gente comentar, Ronaldo,
eu tenho muito aluno, seguidor de São Paulo, de algumas outras regiões, quando eu falo assim, cara, fiz uma permuta aqui desse formato. Cara, não tem condição aqui, sei lá, na determinada região é impossível fazer isso. Mas é que a gente olha alguns mercados que tem muita liquidez, que é o caso de São Paulo. Se os caras lá de São Paulo têm 30 incorporadoras com capital aberto, todas procurando terreno nas melhores áreas, tudo, tem muito dinheiro para eles comprarem. Então lá é muito mais comum o pessoal captar no mercado financeiro, captar na bolsa e comprar o terreno à vista. Mas no resto do Brasil, mais uma vez, Brasil e continental, a permuta imobiliária ela é muito aceita e muito bem vista. Então, assim, existe muito terreno, existe uma oferta de terreno ainda diferente de alguns bairros de São Paulo que você não tem terreno. Cara, esse bairro aqui, eu vou ter que demolir tantas casas, tem que fazer isso, não tem muito terreno. Então, no resto do Brasil, a gente vê com muito sucesso as iniciativas de permuta, tanto para o lado do permutante quanto para o lado do incorporador. Acaba que é um ganha-ganha muito positivo. Então, eu, particularmente, gosto muito da permuta como incorporador e mais para frente eu pretendo virar permutante também na outra ponta, olhando pelo outro lado ali, né, como investidor em terreno. Na verdade, essa figura do terrenista ou do permutante de terreno, ele vem, se tem um mercado onde as incorporadoras têm liquidez para comprar, tá tudo certo, né? Então as pessoas já compram dos proprietários de terreno diretamente. Quando não há esse caso, a figura do terrenista, ela supre, né? Então, porque quem está vendendo terreno recebe tudo em dinheiro, para a incorporadora é uma permuta, e no final, e ela não precisa desembolsar, e no final a operação fica igual, né? Você cria um intermediário ali, que é um cara que lucra muito dinheiro. A gente gosta muito desse. Para os meus investidores, que eu chamo de investidor qualificado, é o cara que entende do riscado, a gente recomenda de fato esse tipo de investimento como o principal, né? Só que, de novo, você tem que entender do riscado, né? Não é um negócio que você tem todas as proteções legais, você tem que entender o que você está fazendo, mas é o tipo de investimento que a gente mais gosta de recomendar. Caio, nosso tempo já se esgotou aqui, eu tinha mais 2 ou 3 perguntas, mas senão eu vou ser punido aqui pela minha turma técnica, então a gente precisa, infelizmente, terminar. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo tempo, foi um prazerzão falar com você aqui, foi muito bacana, com certeza a próxima vez que eu estiver em Goiânia, a gente vai sentar para tomar um café e continuar essa conversa. E obrigado. Pessoal, sigam o canal do Caio, ele realmente, o Incorporador, é um canal muito bacana, com muito conteúdo de qualidade, para todo mundo que investe em imóveis. Ele mostra um pouquinho da visão do incorporador, um pouco mais de como é por dentro, mas para quem investe é mandatório entender e ver esses movimentos, tá? Então sigam o canal dele. Obrigado, Caio, foi um grande prazer e espero que a gente possa, em breve, trocar mais ideias aí de qualidade sobre o assunto, tá? Então, brigadão, Ronaldo. Sempre que for falar do mercado imobiliário, eu falo que eu sou entusiasta desse mercado, eu gosto muito tanto de atuar como investir e tudo mais. Eu até convido, além do canal Incorporador, a gente tem também uma newsletter que chama Incorpora News, ou digita aí no Google Incorpora News, ou vai lá no Incorporador e coloca no link, que é que a gente traz muito dados de mercado. Então lá a gente tem todos os indicadores do mercado, a gente tem notícias sobre o mercado, muito para trazer isso, porque eu penso, beleza, eu quero estar atualizado, se é um bom momento, se não é, o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que acompanhar esse tipo de coisa, tanto para quem atua, para quem empreende, quanto para quem investe, é uma necessidade, né? Então, tá sabendo o que está acontecendo. Então, além do canal, convido aí todo mundo, os ouvintes do Lucrando com Imóveis, seguir nossa newsletter lá também para trazer um pouco de atualização. E Incorpora News, você tem uma newsletter também? Você cadastra o e-mail, recebe? Como é que funciona? Ela é uma newsletter, Incorpora News. Legal. Então, toda semana, toda segunda-feira, às 6 da manhã, recebe as principais notícias, aí a gente tem todos os dados ali de INCC, IVAR, tudo atualizado ali. Então, para quem trabalha com esse mercado, ele acaba tendo um resumão de tudo que ele precisa semanalmente. É uma iniciativa que a gente vê sendo muito usada para quem atua no mercado, né? Legal, já vou chamar então aqui, fazer o nosso H também. A gente precisa que vocês curtam aí, compartilhem, etc. Sininho, notificações, Spotify, eu já nem sei quais recomendar de tantos que existem, mas a gente também tem um grupo no WhatsApp que está aqui na descrição, que é um grupo onde a gente discute sobre investimento imobiliário. Eu vou colocar, inclusive, o link do Incorpora News lá dentro do nosso grupo de WhatsApp, né, que é o grupo do Lucrando com Imóveis. É um grupo aberto, a gente tenta, assim,
às vezes dá algum trabalho manter uma moderação de um grupo aberto, que tem muita coisa acontecendo, mas tem funcionado com um ou outro deslize que vai acontecer, mas a gente prefere deixar aberto do que simplesmente ser um grupo de informação, que eu acho que abrir para as pessoas fazerem perguntas é mais legal. Então a gente tem nosso grupo de WhatsApp, siga o Incorporador, cadastre no Incorpora News, que eu garanto que nós aqui em conjunto, eu, o Caio e todas as nossas equipes aí, a gente está focado bastante em produzir conteúdo de qualidade, que não é tão fácil de achar no mercado imobiliário brasileiro, tá, pessoal? Então, Caio, obrigado mais uma vez, foi um grande prazer, até a próxima e um abraço. Obrigadão, Ronaldo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Bom, pessoal, e por último, então, já fiz aqui as minhas propagandas, entrem no nosso grupo do WhatsApp, a gente fala muita coisa legal sobre o mercado imobiliário lá o tempo todo, sigam o nosso canal, a gente vai estar produzindo mais conteúdos toda hora aqui, toda hora é demais, né? Mas a gente está com uma alta frequência criando novos conteúdos. Mandem dúvidas, coloquem nos comentários, enfim. Nossa missão de existir aqui no Lucrando com Imóveis é deixar você o melhor investidor. Esse assunto, virar terrenista, é um assunto muito sério, foi bem legal que o Caio trouxe, nós não combinamos isso hoje, tá? Mas de fato é onde está a maior parte do dinheiro para os investidores qualificados. Se vocês quiserem saber mais sobre isso também, lá no nosso canal do WhatsApp, lá no nosso grupo do WhatsApp, vamos conversar, tá bom? Obrigado. Nós vamos falar no próximo episódio, ou nos próximos, eu não sei exatamente qual vai ser, mas no próximo a gente vai conversar ainda sobre como os family offices, como as empresas de investimento trabalham com imóveis, e então esse deve ser o nosso próximo episódio aqui, e se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, nos sugiram. Obrigado pela companhia de vocês, e até a próxima, um grande abraço.